Livro Fé, capítulo 4. Humildade, a chave para a fé de Deus. Os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Essa é uma passagem intrigante da Bíblia, por isso devemos analisá-la com atenção. Os discípulos pedem a Jesus para aumentar a fé deles. E o que Jesus faz? Ele não diz: tudo bem, tenham mais fé, transferirei automaticamente uma medida extra para vocês. Ele não faz nada disso. Na verdade, ele lhes conta uma história que aparentemente não tinha nada a ver com a pergunta que eles fizeram. Se estudarmos cuidadosamente as palavras de Jesus, extrairemos uma importante lição. Permita-me parafrasear a história que Jesus contou para responder aos discípulos, que lhe pediram por mais fé. Em outras palavras, ele disse: se você fosse um servo e estivesse voltando do campo, por acaso o seu senhor lhe diria: vá e prepare uma ótima refeição para você? Não, ele lhe diria: primeiro arrume algo para mim, para depois comer. Cuide de mim primeiro, para que então você possa comer algo. Jesus concluiu a história no versículo 10. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que Jesus está tentando dizer? Ele está tentando dizer que se você quer que ele aumente a sua fé, você precisa entender que é servo dele. Ele é o seu Senhor. Você está fazendo apenas o que deve ser feito e, portanto, ele proverá o que você precisa. Parece-me que há duas coisas que essa história ilustra. Em primeiro lugar, qual é a motivação por trás do desejo de ter mais fé? Queremos ser estrelas do cristianismo que se gabam da grande fé e dos grandes milagres que realizamos? Essa motivação para pedir mais fé está errada. Você quer mais fé para usá-la em seu benefício, para com fé em Deus reivindicar carros grandes, casas melhores e coisas boas? Esse motivo também não é correto. Somos apenas servos humildes e Ele é o Senhor. Em segundo lugar, devemos andar em humildade para que Deus aumente a nossa fé. Você deve andar diante dele em humildade para que ele lhe dê a fé. Não pense que é por sua causa que quando você se move em fé no poder de Deus, os milagres acontecem. Podemos facilmente pensar: uau, sou um grande homem de fé mesmo. Você viu o que aconteceu? Sou um homem de muita fé. Entretanto, Jesus disse que se quiséssemos aumentar a nossa fé, não podemos agir assim. Compreenda que você é apenas um servo dele e, portanto, depende completamente do Senhor. Ele é quem libera a fé no seu coração. Você precisa dele, pois é apenas um servo inútil. E é essa atitude de humildade e dependência no Senhor que aumenta a nossa fé. Se você estudar a história da Igreja moderna, saberá que alguns dos grandes homens e mulheres de Deus caíram em pecado. Um fenômeno incrível é ver que muitos deles caíram depois de obter grandes vitórias, depois de terem sido usados poderosamente por Deus. Uma das minhas orações diárias é: Senhor, por favor, ajude-me a andar em humildade. Por favor, ensina-me a andar em humildade. Deus dá graça aos humildes. Quando somos usados por Deus, podemos facilmente pensar: certamente sou alguém especial. Mas se quiser que a sua fé aumente, precisa compreender que você não é o centro, mas sim Deus e o seu reino. Somos apenas servos inúteis e não precisamos buscar um aumento de fé para nós mesmos. Precisamos de fé para edificar o reino do Senhor e cumprir o seu propósito em nossa vida. É por isso que Jesus contou essa história aos discípulos. Ele tentou transmitir a eles o seguinte: sim, vou aumentar-lhes a fé, mas vocês precisam se manter humildes. Certifiquem-se que entenderam que são apenas meus servos. Eu sou o Senhor. Sou eu quem coloco fé no seu coração. Eu usarei vocês e não se vangloriem na sua grande fé. Não se gabem do grande homem ou grande mulher de Deus que vocês são. Andem humildemente diante de mim. Homens e mulheres de fé sempre serão humildes, pois fé e humildade caminham juntas. Paulo disse: em nada me glorio a não ser nas minhas fraquezas e em Cristo Jesus. 2 Coríntios 11, verso 30. Ele também disse: mas aquele que se glorie, glorie no Senhor. 2 Coríntios 10, 17. Um dos grandes perigos do aumento da nossa fé é o orgulho.
E Jesus deixou isso muito claro nessa história. Precisamos aumentar a nossa fé. Já presenciei mais de 1000 milagres. Já vi pessoas com câncer epiléticas e asmáticas serem curadas. Vi pessoas com ossos fraturados e partes do corpo aleijadas voltarem ao seu movimento normal. Já vi coisas incríveis e sou muito grato, mas também estou insatisfeito, pois ainda existem muitos cegos que necessitam ver, muitos aleijados que necessitam andar. Eu preciso de Deus e de que a fé dele esteja aumentada em meu coração. Não posso confiar em mim ou em minha própria força. Disse a minha esposa: jejuarei e orarei, e não vou parar até que eu veja os cegos verem e os aleijados se levantarem e andarem. Por mim mesmo não posso fazer nada dessas coisas acontecerem, mas uma coisa eu posso fazer: jejuar, orar e clamar a Deus para aumentar a minha fé. Entendo que muitos milagres não aconteceram por causa da minha incredulidade e pela falta de oração e jejum, pela falta de fé. Contudo, sempre viverei uma vida de jejum e oração. Jesus conecta essas duas coisas da história de Mateus 17. Não jejuo e oro por bênçãos pessoais, mas para que eu tenha um coração de fé, que vê o poder de Deus e muitas vidas transformadas para que Jesus possa ser glorificado. A fé de Deus. Venha comigo até Marcos 11:22, que diz: Tende fé em Deus. Jesus tinha acabado de amaldiçoar a figueira, e discípulos estavam maravilhados ao ver que ela havia morrido. Então Pedro lhe disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. E Jesus deu a seguinte resposta: Tenha fé em Deus. Quero que você compreenda que no original grego, a palavra em não existe. Nos manuscritos gregos originais, o texto não diz tenha fé em Deus. Ele diz tenha fé a Deus, o que significa tenha a fé de Deus. É a fé de Deus que cria os milagres, não é a sua fé. A fé é um dom de Deus e ela vem pelo ouvir. Portanto, se vem até você, ela não se origina de você. De onde ela vem? A fé vem da parte de Deus. O que Jesus estava dizendo era: tenha fé do tipo de Deus. Então, no versículo 23, ele diz: Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que assim diz, assim será com ele. E no verso 24, ele prossegue: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Deixe-me dizer uma coisa muito importante sobre a fé. Acredito piamente que os milagres não produzem fé, e vou lhe contar por quê. Na verdade, creio que a fé é uma questão do seu coração. No Antigo Testamento podemos encontrar o melhor exemplo disso, o povo de Israel. Por que eles não entraram na Terra Prometida? Pela falta de fé. A Bíblia diz que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no livro de Hebreus, eles não entraram na Terra Prometida, no descanso de Deus por causa da falta de fé. Ora, se os milagres produzem fé, o povo de Israel que ficou no deserto deveria ser o povo mais cheio de fé do mundo. As pragas do Egito foram milagres incríveis, vistos por todos. Eles passaram pelo deserto e chegaram até o Mar Vermelho, tendo o Mar Vermelho diante deles e os inimigos atrás. Então o mar se abriu em duas partes e eles passaram em terra seca. E quando o exército de Faraó os perseguiu, o oceano os cobriu, matando todos os seus inimigos. E todos viram essas coisas. Portanto, se os milagres produzissem fé, todos os israelitas seriam gigantes de fé, pois de noite eles tinham uma coluna de fogo que aquecia, e de dia uma nuvem que os protegia e os guiava. De onde vinha a nuvem? Era provisão sobrenatural de Deus. Eles ficaram sem água e de repente brotou a água da fenda da rocha de maneira sobrenatural. Eles reclamaram por não terem comida, e a comida caiu do céu como chuva, mas ainda assim eles não creram. Portanto, milagres não produzem fé. Caso contrário, o povo de Israel estaria na terra prometida. A fé vem de Deus. Ele é quem dá a cada uma medida de fé. A pergunta é: o que fazemos com essa fé? Milagres são um presente de Deus para nós. Eles já existem no mundo espiritual. A fé é o que os traz do mundo espiritual para o mundo natural, mas não faz com que eles existam.
Somente Deus os cria, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Ele cria os milagres e nos oferece como presente do céu. A fé é um dom de Deus, é o que faz com que esses milagres possam vir até nós. A fé verdadeira que Deus dá àqueles que andam em intimidade com Ele será vista na vida dos humildes servos. Você quer mais fé? Tenha intimidade com Deus. É isso que, para mim, é muito importante, ter intimidade com Deus e investir tempo na sua presença. Viajo muito e geralmente as pessoas preenchem todo o meu dia com uma reunião após a outra. Mas digo a elas que preciso ter várias horas do dia para orar e buscar a Deus. Não estou dizendo que todos têm de fazer isso, mas eu tenho. Recuso-me a viver a minha vida de qualquer outra forma. As pessoas pensam, o Reinhard vem e começa a profetizar e os milagres acontecem. Que maravilha! Mas elas não entendem o quanto eu sou fraco e o quanto preciso caminhar mais perto de Deus. Preciso jejuar e orar, buscar a face do Senhor para que eu tenha fé dele em meu coração e possa ver várias vidas sendo transformadas ao redor do mundo. A fé vem de Deus. Jesus disse, tenha a fé de Deus, não tente produzi-la. Isso pode soar como se você não tivesse absolutamente nada a ver com a fé, mas por favor, não interprete de forma errada o que eu estou tentando lhe mostrar. Você também tem parte nisso. Além de buscar a Deus e andar em humildade. Mostrarei mais adiante qual é a sua participação nessa vida de fé. Entretanto, a primeira coisa que precisamos compreender é que precisamos de que Deus enche o nosso coração com fé. Precisamos ter atitude. Senhor, sou um servo inútil. Estou aqui apenas para servir o Senhor e o seu reino. Aumenta a minha fé. E Deus lhe dirá, alegremente farei isso. Pois Ele é quem dá graça aos humildes e tem prazer em nos dar fé enquanto o aproximamos dele com humildade.